Fala, gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais um episódio do Quem Está Faltando Aqui. Você sabe, aqui a gente fala de liderança inclusiva, de diversidade, de inclusão, porque isso é tão importante nas nossas vidas, nas nossas comunidades, na nossa sociedade. A gente passa na IPTV, e a IPTV já está disponível em quase 16 milhões de domicílios, atingindo mais de 50 milhões de pessoas em todo o Brasil. A IPTV está no canal 579 da Banda KU, canal 23 da Nova Parabolic Sky, e no Instagram e no YouTube, www.iptv.com.br, IPTV com Y, e no Instagram e YouTube, @IPTVOficial. O papo de hoje aqui vai ser sobre inteligência artificial. Inteligência artificial é inclusão ou exclusão? E aí eu sou super feliz de ter aqui dois super amigos comigo, o Cecílio Kozak e o Pedro Donati. Os dois, tirando toda a experiência deles aqui, são dois founders de startup de inteligência artificial. Cecílio, Pedro, super obrigado de virem aqui. Vai ser um bom papo, né? Vai. Bora ver onde é que isso vai chegar. Só não façam perguntas para mim. Olha. Porque eu trouxe um reforço. Eu tenho comigo aqui o Carlos Augusto Oliveira, diretor da BFintex, meu parceiro de bossa de investimento em fintechs. E Carlão, vamos conseguir apertar esses dois aqui ou não? Vem aqui para aprender, mas para tirar tudo deles. Então, bora. Eu vou pedir aqui a Cecília e Pedro, só para a gente começar, vocês apresentar um pouquinho da história de vocês aqui, como é que vocês acabaram chegando nesse mundo de IA, assim, só como fazendo um spoiler, nós trabalhamos juntos no Itaú também, então foi um super prazer, e mais legal é a gente continuar ainda Sim. se conectando agora aqui no Quem Está Faltando Aqui. Vocês não estão mais faltando aqui. Cecília, fala um pouquinho aí da tua trajetória e como é que você chegou, como é que você está trabalhando com IA, depois a gente avança aqui. Já estou fazendo 25 anos de mercado financeiro, né, de tecnologia para mercado financeiro. Nessa trajetória aprendi um monte de coisa, mas eu nunca larguei um hobby que foi a minha profissão de começo, que eu fiz engenharia elétrica e mestrado na computação. Então, em 2019, eu criei um drone autônomo, ainda estava lá no Itaú, e picou essa coisa que, cara, quero voltar a ser engenheiro, quero empreender. E desde lá estou nessa trajetória até chegar hoje aqui na Jabuti. Eu não sou especialista em inteligência artificial, eu gosto de falar que eu sei fazer sistemas complicados, assim, complexos, para muita gente, né? Que é o que o mercado financeiro brasileiro é referência no mundo inteiro. Mas isso também é importante agora que a gente vai pôr a IA na mão de muitas pessoas, como fazer isso de um jeito sem muita ingenuidade, assim, com mais cuidado, com segurança, trabalhando os vieses, sendo responsável. Aí você assim. fundou a Jabuti. E a gente fundou a Jabuti AGI. E o que ela faz, a Jabuti? A Jabuti hoje ela tem uma plataforma que cria agentes, mas em torno desses agentes a gente tem toda essa parte de cuidados e gestão, de vieses, de segurança, de tomar um pouco de cuidado do que a inteligência artificial vai entregar para as pessoas. Tô bom. E Pedro, diz aí. Além de você ter aquela sensibilidade do baixista, né? Que é sensacional, né? Não, acho que sempre, a minha carreira foi sempre ligada com como é que eu posso, o que existe tecnologicamente novo e como é que isso muda o ambiente do mercado e das empresas. Então, eu tava vendendo internet quando a internet começou e a gente tinha que explicar o que era internet para as empresas, né? Eu estava no comércio eletrônico quando o comércio eletrônico estava dando os primeiros passos e pouquíssima gente acessava isso ou comprava e tinha uma resistência cultural muito grande em comprar pela internet. Depois, as transformações digitais dentro do setor financeiro que a gente participou junto. Então, isso me motiva demais. Eu acho que há um papel muito importante de lidar com a capacidade das empresas se adaptarem ao que existe de novo. E a dificuldade dessa adaptação vai ficando maior, porque a velocidade do novo, a velocidade da evolução tecnológica cresce tanto. E não tem como falar mais de adaptação ou de transformação de empresa se não for para esse assunto, porque a inteligência artificial muda radicalmente o desenho, como é que nós trabalhamos e como é que as nossas empresas são montadas. A gente fundou, eu e mais um sócio brasileiro e 2 sócios americanos, nós fundamos a Mente. A MenteWork é uma startup dedicada a olhar o aspecto das pessoas e da força de trabalho nessa mudança da inteligência artificial. O nosso ângulo é como muda a realidade do profissional. O que a gente redefine como talento? Como é que a gente redefine a força de trabalho? E pensando em força de trabalho, não estou pensando só na base da pirâmide, estou falando também do topo diretor, do C-level, né? Aqueles elementos todos de tomada de decisão e de desenho de uma empresa. Então, a mente é feita para isso, para ajudar as empresas a se adaptarem mais rápido a uma realidade de um mundo diferente. Certo. Eu vou começar, antes de passar para o Carlão aqui, então, mais provocando vocês, eu vi esses dias
uma fala do Harari, onde ele comenta que os humanos precisam conviver, construir trust entre nós, precisamos construir trust entre nós antes de construir uma super inteligência, né? Então, enquanto a gente continuar lutando entre nós, a IA vai nos controlar. A gente precisa parar de lutar e começar a construir mais confiança. Aí sim a gente talvez controle a IA. Eu só colocar só isso para vocês. Pensam, vocês estão construindo essas novas IAs? O que você pode tirar da reflexão dessa do Harari? Só para a gente iniciar aqui, Carlão. Essa foi boa, hein, Carlão? Muito boa, muito legal. Cara, eu acho que o aspecto humano é talvez o aspecto menos falado e mais relevante dentro dessa mudança toda. A gente tende a levar o nosso olhar para a capacidade tecnológica que apareceu, para aquele vídeo que parece tão realista e o que, nossa, você não vai conseguir saber, para uma agência que em Cannes coloca alguma coisa no ar que você olha assim, pô, como que cruzou essa fronteira de fazer isso? E para a necessidade e dificuldade de regulamentação, porque vamos combinar que nós, como sociedade global, nunca fomos muito bons em criar regulamentação global. Né? São pouquíssimos casos que a gente tem onde a gente consegue dizer que a gente criou alguma coisa que foi globalmente um padrão em aspectos de ética, em aspectos de limites, né? E geralmente são coisas muito extremas. Então isso preocupa realmente como é que nós, como humanos, vamos lidar com isso, dado que a nossa velocidade não é a mesma da evolução tecnológica. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso nos provoca a tentar evitar olhar para essa história com essa figura tão grande na nossa frente. Eu acho que a gente precisa se acostumar a dizer qual é a agenda de 2025. Porque a transformação vai acontecer. Não é uma questão de eu acho, não acho, concordo, não concordo, estamos preparados ou não estamos preparados. Nada disso vai ser pré-requisito para dizer se essa transformação vai acontecer ou não, porque a capacidade tecnológica ficou disponível. Então, o que nós conseguimos sim fazer é dizer, tá bom, qual é a agenda de 2025 sobre isso? E aí a gente consegue ter uma coisa um pouco mais dedicada e um pouco mais prática para atuar. Tem que ser mais pragmático. Eu né? acho que um dos problemas é a gente sentir, e toda semana eu converso com pelo menos 3 empresas americanas e 3 empresas brasileiras dentro dessa jornada. E eu percebo um perigo nos dois extremos. Você tem gente que, talvez você sinta a mesma coisa, Cecílio, tem empresas que estão esperando para ver. E ficar sentado esperando para ver é sentar em cima do paiol de pólvora. Uma hora vai explodir, você não vai ter tempo de atuar porque você não agiu antes. Ao mesmo tempo, tem outras que já tentam ir para coisas muito sofisticadas e tentam olhar para a inteligência artificial de um jeito muito mais transformador do que a realidade para 2025 no mundo delas. E aí ela se frustra, ela começa a fazer coisas que vão demorar muito tempo para acontecer, coisas muito estruturantes e gigantes, e aí ela não consegue atuar naquilo que poderia atuar, que é a adaptação da sua estrutura, do seu organismo agora durante o resto desse ano. Acho que tem uma questão de, dada a velocidade com que a IA está chegando, de como é que você controla isso, né? Teve até algumas iniciativas, né, de algumas líderes de tentar disciplinar, tentar pedir para a inovação parar, até se arrumar. Obviamente isso é impossível, mas da maneira que está chegando, parece que você não consegue impedir o avanço e não consegue preparar as pessoas, preparar as empresas para receber aquilo. Então, nesse sentido, é uma exclusão também, né? Porque concentra muito em quem tem capacidade de investir bastante e simplesmente vai derrubando cadeias produtivas, derrubando empregos, sem se preocupar de como convergir isso e como ajudar as pessoas, ajudar as empresas, ajudar a sociedade a evoluir. Como é que se controla isso? Como é que consegue fazer uma gestão inteligente, aproveitando melhor da tecnologia, todos os benefícios que ela pode gerar, mas também esse potencial humano de conseguir controlar os rumos dela, para que ela, como vocês disseram, né, para que ela não nos controle, né? Sim. Não, e aí, ligando tudo que a gente está falando, tá muito imaturo. Assim, as pessoas não sabem direito como lidar e para onde ir, e fica essa distância gigantesca, Carlão, que você estava falando, de quem tem muito dinheiro e está num negócio muito avançado, e de quem está no dia a dia e também está se perdendo. Assim. Tem muitas empresas que estão fazendo os projetos de IA, por exemplo,
sem se entender lá dentro. Ainda vou pegar o seu gancho. Assim, se a gente não se entende, se a gente não consegue humanizar nem as relações e por que nós estamos fazendo aquilo, como que nós vamos colocar uma ferramenta nova? E daí, não tinha pensado nisso antes, mas o que tem acontecido, né, a gente que acabou tendo já clientes reais e projetos reais, é assim, tá bom, bota a bola no chão, assim, o que a gente tem de verdade? Qual foi a virada tecnológica e onde a gente pode aprender com isso? E aí volta muito forte, isso aconteceu há semanas atrás, a história, a gente viu, Pedro, quando a gente tentou enfiar o mobile, o web no mobile. Você passou por isso também. A gente tinha certeza que ia dar certo e não deu. Né? E aí precisou surgir Nubanks e Marty Kagans e etc. Né, para falar, olha, vocês esqueceram de uma coisa, de perguntar para o cliente, de perguntar para as pessoas. E quando a gente perguntou para as pessoas, a gente achou a experiência. Eu acho que com a IA, e aí é onde eu vejo que as coisas estão acontecendo e tem a ver com inclusão, com exclusão, a gente começa a fazer os primeiros experimentos e assim, a gente ganhou um novo canal, que é o canal de conversa. Era muito difícil tecnologicamente ter uma jornada de conversa de verdade para resolver os problemas das pessoas. Era sempre assim, mete o dedo aqui, eu viro aqui. Então assim, e isso é muito inclusivo. Você diz, era muito... se você quiser fazer isso, fale um, ou diga um, ou aperte um, é isso? Por exemplo, o que tinha de conversa estava muito incipiente, porque a gente tinha um pouco de medo de tratar com dados tão desestruturados numa transação. A gente tratava num Big Data, processava tudo junto. Agora não, a gente ganhou um canal novo. E o que está acontecendo, o que está falhando e está ficando esquisito, a gente está tentando pegar o mobile e socando no conversacional. Então tem muita experimentação que a gente tem que fazer e tem que ter muito cuidado para que a gente realmente classifique. Isso é novo, é uma experiência nova e a gente precisa respeitar essa experiência e aprender com ela. Eu acho que pensando na agenda para próximo, né, para 25, para 26, está pintando aí um novo jeito de pegar os sistemas que já estavam prontos, APIazados, assim, né? E pôr na mão das pessoas em formato de conversa. Cícero, pegando um pouco o gancho do Pedro, eu vou voltar para vocês dois e do Carlão. Primeiro, esse ponto, a IA pode trazer coisas espetaculares que podem incluir, como por exemplo, você ter sistemas que permitem a um cego enxergar melhor, porque tem um sensor de movimentos que interage com ele, dá interação. Isso é vida real, em Israel isso já existe e é baseado em IA. A IA pode facilitar mobilidade de carros para pessoas que não conseguem dirigir. Isso é uma inclusão. Por outro lado, o Carlão colocou um ponto aqui, que é a IA, eventualmente, quem tem mais condições, mais recursos, aqueles que são mais ricos, vão conseguir ter mais acesso a isso e aqueles caras que são mais pobres não serão mais excluídos. Isso é uma verdade, não é, Pedro? Você ia comentar aí, eu acabei te cortando. Não, eu acho que tentando construir exatamente no teu ponto, mas também no elemento que o Cecílio comentou. Eu converso muito isso com os nossos clientes. Eu devo ter, acho que agora, 25 anos de carreira digitalizando negócios. Há muito tempo eu trabalho tornando empresas... E o que era digitalizar para a gente até agora? Digitalizar puxa, eu tinha um mundo que era um mundo operacional, pessoas atendendo, eu limito a minha escala por causa disso, então eu queria digitalizar para poder escalar o meu negócio. Então, o que eu fiz lá atrás com o e-commerce, no início do e-commerce no Brasil? A internet estava trabalhando muito mais com catálogo, mas a coisa foi gradualmente evoluindo para o transacional. E o que a gente estava fazendo em setor financeiro? Era uma digitalização de migrar a interação com os clientes para dentro de canais digitais, ampliando o volume de escala e acesso que você entregava. E Pedro, você acha que tem uma correlação entre o que aconteceu lá atrás, essa tentativa de digitalizar, com o que está acontecendo hoje com a IA? Total. Você vai responder depois do intervalo, a gente vai e volta. Quem está faltando aqui? Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. Estamos de volta em mais um episódio do Quem Está Faltando Aqui. Papo de hoje é IA, Inteligência Artificial, Inclusão ou Exclusão. E o Pedro estava aqui fazendo uma correlação entre aquilo que ele viveu naquele movimento da digitalização no segmento financeiro com o que ele está enxergando hoje
com a inteligência artificial. E todos os segmentos, na verdade, sabe? Todas as empresas que foram criando interfaces digitais, o que elas fizeram? Elas criaram interfaces digitais para conseguir criaram interfaces digitais para atingir um maior volume de pessoas, né? E isso foi feito entregando sirva-se sozinho. Um self-service ali para aquele público. Então, no comércio eletrônico, em vez de você ser atendido numa loja, você chegava lá e você mesmo acessa um site, escolhe o seu produto e se serve. Qual foi a consequência disso? A gente conseguiu atingir um volume muito maior de pessoas, mas a gente pagou um preço de conversão. Porque quando você deixa as pessoas tendo que agir sozinhas, elas vão ter as inseguranças, será que é aqui mesmo? Será que eu posso clicar nesse lugar? Né? E aí isso cria um tipo de conexão do tipo, se aconteceu algo errado, foi você que fez errado o cliente. Né? O que a gente está vendo agora é uma outra abordagem tecnológica para a digitalização. Tanto que você consegue pegar na mão do cliente e conduzir ele. A gente vai ver isso se transformar em taxas de conversões maiores, para aqueles que melhor adaptarem o processo de digitalização para essas novas capacidades. E uma coisa que eu falo abertamente para os nossos clientes é assim, se você está ainda no meio de um processo de digitalização de anos, vale a pena parar e pensar se faz sentido continuar investindo nesse caminho, porque mudou. A arquitetura tecnológica para digitalizar não é mais a mesma do que era. E aí, entrando no teu ponto da inclusão ou exclusão, é claro que a gente tem, como em qualquer situação de qualquer negócio, a gente tem aqueles com mais capacidade de terem mais poderes do que outros, porque financeiramente ou estrategicamente estão posicionados de um jeito. Mas eu acho que para a grande maioria das empresas, e aí pensando em inclusão e exclusão de empresas propriamente dito, em cima dessa transformação, para a gigantesca maioria das empresas, eu acho que não estão aí as questões de exclusão. A exclusão não vem dada porque a empresa não tem isto ou aquilo como capacidade de investimento, é um problema que ela não tem dinheiro para se incluir. Não vejo assim. Eu acho que a inclusão e exclusão vem de outras coisas. Elas vêm primeiro do quanto que a empresa tem uma direção e ação de começar a se adaptar agora. O quanto ela consegue ter clareza de qual a agenda de adaptação de 2025. E 2025, a adaptação é pessoas usando o ferramental de inteligência artificial, ou seja, AI, para o seu uso, e automação. E para automação, eu acho que tem várias formas de abordar. A maneira que uso interno, você está falando. As pessoas internamente estão pessoas preparadas. Internamente. Então, a gente categoriza a fluência de AI em 3 pedaços. Pessoas usando AI, AI como parte do time e AI na estratégia. Quando você consegue atuar com essas 3 coisas, você está na agenda de 2025. Pessoas usando AI vai além de você saber como usar um ChatGPT ou um Gemini, aquilo que você consegue interagir. O nível de dúvida e dificuldade que as pessoas têm na fluência de uso vai muito além disso. A gente está falando, às vezes, de uma dificuldade que é desde uma dificuldade de fluência digital. Você chega no Gemini e tenta colocar um arquivo Excel e ele não aceita, e você entende que então não dá para fazer. Porque você não tem uma fluência digital básica de saber que você pode exportar num outro formato que você vai colocar lá. Certo. Você tenta colocar um Excel grande dentro de uma conversa porque você acha que ele vai analisar tudo. Porque você não percebe que existe um limite de janela de contexto e que a resposta dele vai ser imprecisa. Falta educação. Né? Exatamente. E falta educação não só no aspecto de uso da ferramenta, mas da perspectiva humana. Olha que curioso isso. Nós humanos nos acostumamos com algumas coisas, como por exemplo, se você começa a me falar muito sobre um assunto, sobre a China, você começa a me falar muito sobre isso, eu vou assim, poxa, o Bezerra conhece muito, ele é um especialista nesse assunto, porque você está me trazendo muito conteúdo. Nós humanos, só quem consegue trazer muito conteúdo é quem leu, vivenciou, experienciou aquilo. Na AI, ela fala como se fosse sem ser o especialista. Então, se ela está falando de um assunto que você domina, você consegue criticar aquilo que a AI produziu. E aí você consegue ajustar e limitar, porque você entende daquilo. Mas se você discute um assunto que você não entende, ela soa como um especialista e você tende a tratar como você trata um outro humano, assumindo como se fosse um especialista. Certo. Isso significa que nós temos que desaprender aquilo que nós acostumamos a fazer de encarar o outro como especialista e passar a se comportar diferente. Nós somos, uma palavra que o Cecílio gosta, nós somos os guardrails para a IA, então deveríamos ser. Deveríamos ser, esse é o ponto. Exatamente. Então, resumindo aqui, fechando o teu ponto, eu acho que existe uma gigantesca oportunidade de inclusão, sim. Acho que uma outra coisa que chama a atenção é como isso é global. De novo, eu converso com 3 empresas americanas e 3 empresas brasileiras toda semana.
todos estão no mesmo estágio. O Brasil não está atrás de nenhum outro país no sentido de empresas usando AI. É claro que, infelizmente, a nossa capacidade de produção tecnológica e acadêmica foi extremamente sucateada. Mas esse jogo a gente não vai estar lá na frente jogando. Mas o empreendedor brasileiro, ele é criativo e o Brasil é muito bom de prestação de serviço. A gente tem capacidade de direcionar isso para ofertas globais. Ô Cecílio, você esteve aqui em outro episódio, aí você pode ir lá, vai no YouTube, @IPTV Oficial, você vai achar o episódio do Cecílio com o Davis aqui, falando sobre IA e os vieses do preconceito racial. E o Pedro acabou de falar aqui daquilo que você aprende lendo, né? E a IA aprende exercitando também. E como ela exercita sempre em cima do nosso viés histórico, isso ainda é verdade, né, Cecílio? Isso não é o lado da exclusão também? Que pode... Aí talvez precise de um super guardrails, que somos nós, voltando a Harari, né? A gente tem que relação de confiança e servindo como guardrails. Na tua experiência, que você está implantando isso em empresas, como é que você está vendo isso hoje? Na verdade, essa história do guardrails, o mais importante é ter consciência. Então, tem dois fatores de exclusão que eu não consigo parar de pensar. Assim. O primeiro é discriminação algorítmica. Assim, os dados têm viés. Certo. Né? Viés algoritmo. O viés algoritmo. E a ideia, assim, não só porque veio do hemisfério norte, branco, etc., mas porque ele pode perpetuar preconceitos que já estão aí. Exato. Que a gente tem trabalhado em cima disso. Então, essas coisas elas vão se amplificar. Então, se a gente tem consciência e começa a trabalhar essas coisas e aproveitar a nossa população, que é super diversa, né, para trabalhar e exercitar isso, a gente pode ser celeiro para o mundo de trabalhar essa exclusão, que é muito séria. Né? Uma outra que é meio invisível, Pedro, e eu já estou vivendo isso, vamos dizer assim, como fornecedor de inteligência artificial para as grandes empresas, é que existe uma exclusão que tem um proxy com o capital, assim, com dinheiro, que é a exclusão de hardware. Então, assim, hoje em dia falta água, falta energia, daqui a pouco vai faltar o token. Conforme cresce a operação, os grandes estão virando para as startups e falando assim, olha, eu tenho essa capacidade aqui de processamento de IA reservada para lá, não sei o quê, para essa empresa grande aqui do hemisfério aqui das Américas, e você precisa entrar na fila. Né? E aí a gente vai pagar um preço muito grande, né? Principalmente os países desenvolvidos, subdesenvolvidos, ou quem não tem essa capacidade instalada, que em algum momento pode ter uma exclusão grande, que é maior do que eu não tenho acesso à internet, portanto eu estou para trás que eu não tenho acesso a IA. Mas eu não consigo processar isso. Então hoje tem um risco muito grande, assim, está tudo sendo processado. Né? Vamos para a China, com China, Rússia, Estados Unidos, não tem muito data center com GPU espalhado pelo mundo. Então, acho que isso também é médio prazo, a gente tem que começar... Nós vamos ter limitação. Aí talvez volte para a questão dos mais ricos, vão ter condição ou não. Quer dizer... Ou como que isso comercialmente se espalha e pode virar inclusão ou uso exclusão. mais eficiente também, né? Porque é óbvio que a gente hoje não está usando da melhor maneira, né? Sim. Então, um outro risco que eu vejo é o tal do hype, né? Então, hoje em dia, né, todo mundo tem que ter IA, né? Todo mundo tem que falar de IA, né? Que nós não pegar mal, né? Você tem que dizer que tem. E aí você quer implementar IA. E não necessariamente você quer resolver uma dor e que a IA vai te ajudar, né? Isso. Então, nem sempre você é identificador, mas você tem que ter IA de qualquer maneira. E aí, quando você vai ver, às vezes a utilização você está usando uma lógica ali, um simples, né? E não necessariamente você precisava usar IA. Né? Então, acho que um problema que vocês podem ajudar, assim, qual o caminho para eliminar isso? Porque, senão, daqui a pouco, é que nem a transformação digital ou reengenharia lá atrás, enfim, todo mundo vai numa onda sem necessariamente ter essa consciência, estruturação que o nosso especialista aqui conseguem trazer, né? E aí, qual é o problema? Nessa onda também vem centenas de empresas dizendo que tem solução de IA, né? Aí você vai lá, primeiro, diferenciar já é difícil. Segundo, quando você resolve experimentar, na verdade, a solução não tá pronta, não está madura, né? Não, tem que treinar e aí aquele projeto fica longo, aí começa a gerar as frustrações de projetos de IA, que você está gastando dinheiro, não necessariamente resolvendo, até porque você não sabia bem qual o problema que você queria resolver. Você queria aplicar IA, né? Como é que resolve isso? E a gente consegue ter um uso mais racional. E, Carlão, antes de pegar a tua pergunta para eles aqui, eu vou pegar um pouco o gancho do Pedro, que o Pedro falou dessa questão de ser pragmático.
Eu preciso saber o que eu tenho que fazer em 2025. É. De verdade, e o Cecílio falou, o que vai de verdade fazer a diferença? Você lá, que é conselheiro, você falou isso, que as pessoas precisam falar de IA. Hoje não pega mal, não falar nos conselhos, Exato. nas empresas. Você que é diretor da BFintex, como é que você vê as fintechs? Elas estão olhando, pensando pragmático? Aí depois a gente vai na pergunta do Carlão para vocês aí. Eu acho que nem sempre. Acho que tem... Assim, você vai falar com o investidor, você tem que colocar IA no teu pitch. Virou obrigatório. Né? Virou obrigatório você ter que falar de alguma maneira que você use IA. E aí quando você vai descer um pouquinho, muitas vezes você está estudando o assunto, ou está experimentando, ou o teu negócio não é tão decisivo no estágio que você está, do tamanho que você está, usar IA. IA vai ser sempre fundamental. Mas você está numa escala pequena ainda, está exercitando, é importante, claro, você ter uma arquitetura que você vai conectar IA, mas não necessariamente você dizer que já tem IA. Então, esse hype começa lá dos investidores, começa de como a empresa é vista no mercado, é avaliada. E isso causa um viés também. Ajudar os empreendedores de como usar, inclusive, qual o caminho natural, né? Começa em eficiência, esse é talvez o primeiro caminho, começa a eficiência operacional, eficiência de atendimento, porque também, como vocês bem disseram, tem uma curva de aprendizado. Sim. Né? Não adianta eu querer botar no motor sofisticado que vai decidir todo o meu negócio. Eu não vou saber aplicar isso. Né? Então, qual o caminho seguro para isso? Bom, a preocupação é super pertinente, tá? O hype é muito forte. Eu acho que eu consigo contar numa mão quantidade de CTOs realmente tecnicamente hábeis que conseguem lidar com isso hoje no Brasil que eu conheça. Então é muito pouca gente que realmente consegue ter uma atuação estruturada. O que a gente tenta fazer é entregar um processo sistêmico de como a empresa trabalhar essa adoção. Porque não dá para evitar o hype. Tá? E não dá para evitar os desafios dessa mudança. Não dá para evitar aquele conflito que está acontecendo no C-Level, onde os C-Levels não tecnológicos, né, o CEO, o CFO, o COO, estão com uma expectativa desregulada de tudo que vai poder ser feito agora. O CTO está tentando gerenciar a expectativa, mas pisando em ovos para não ser visto como uma pessoa que diz, você que não sabe fazer. E ao mesmo tempo o CTO não busca como aprender, porque também quer parecer que sabe fazer, porque afinal de contas é da reputação dele e da cadeira dele isso. Então isso cria um sistema muito delicado dentro do modelo de decisão da empresa e propenso a maquiagens e propenso a projetos só para parecer que tem. E vamos combinar, a gente já viu isso acontecendo, a gente viu isso acontecendo em mobile, a gente viu isso acontecendo em várias evoluções tecnológicas, não era diferente disso. E a gente olhava assim, alguns fogos de artifício ali para mostrar que tem uma agenda disso, mas cadê o real impacto? Isso vem com o tempo, isso vem com o amadurecimento. O que a gente pode fazer para valer é tentar entregar algum caminho que ajude a acelerar o amadurecimento, mas não dá para você forçar amadurecimento nos outros. Cada empresa precisa buscar a sua trajetória e botar energia em cima disso. Né? Isso, no final das contas, acontece com essa captura da fluência. Como é que você trabalha as suas pessoas, como é que você trabalha os seus processos e como é que você trabalha a sua estratégia usando inteligência artificial. Então, no aspecto que você falou de hype de ferramentas, a empresa precisa ter um processo organizado de avaliação de soluções de IA, porque pode ter soluções especializadas. Isso tem que acontecer num comitê pequeno, tem que passar pelos screens de segurança e privacidade. E aí, então, ele é rolloutado para todos os outros. Isso tem que fazer parte de processo de educação e treinamento das pessoas. Veja, na nossa vida adulta, a maior parte do nosso aprendizado acontece dentro das empresas. A empresa é a escola do adulto. A maior parte dos skills a gente desenvolve ali. Foi o papo aqui da Strides com o Ricardo Orlando, que a gente ficou falando aqui. Exatamente. Também o episódio está lá disponível no @IPTV Oficial do YouTube. Então, a gente precisa conseguir amplificar. O único jeito da gente conseguir ajudar como sociedade, a gente conseguir ajudar as pessoas a se adaptarem, é usando as empresas como esses grandes ambientes de aprendizado para as pessoas desenvolverem não só novas habilidades, mas nova mentalidade sobre qual o papel do humano dentro desse novo desenho da força de trabalho. Deixa eu provocar vocês dois aqui, então, agora, Cecílio e Pedro. O que a Mensky Work, né? E a Jabuti, AGI, né? AGI. O que vocês estão fazendo que vocês acham que vai trazer, que vai permitir mais inclusão nesse mundo e de maneira pragmática? Você vai responder depois do intervalo, a gente vai e volta. Quem está faltando aqui?
Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. Estamos de volta em mais um episódio do Quem Está Faltando Aqui. Papo de hoje é sobre IA, inclusão ou exclusão. E aí esses dois founders brilhantes de startup, né, Carlão? Que a gente está tendo a oportunidade de bater um papo aqui. Pedro Donati e o Cecílio Kozak. Tem duas startups de IA. E aí a provocação é assim, o que vocês estão fazendo para que a Jabuti e a Mente... o que vocês estão fazendo que vai permitir mais inclusão do que exclusão? Você sabe que quando surgiu o Jabuti, a gente surgiu como uma plataforma. Eu tinha muito o viés que você estava falando, assim, eu acho que vai precisar de muita educação e vou tentar levar coisas prontas. Então a gente meio que deixou meio pronto e resolveu alguns problemas que lá em 23 ainda eram problemões e hoje já ficou mais simples de fazer, trabalhar com dados estáticos e tal, etc. E aí ninguém quis comprar isso. Ninguém queria uma plataforma. O pessoal queria um SaaS, queria um negócio pronto. Eu quero que você plugue o mínimo possível no meu ambiente. E eu acho que no final das contas, essa história da gente levar alguma coisa... Quem tem a proficiência de fazer sistemas ou que está nessa jornada há muito tempo e consegue injetar essa capacidade de IA um pouco mais segura, um pouco mais pronta, acaba acelerando os times. Porque você cria um substrato assim, mais fértil para que eles experimentem coisas simples, olhando o negócio, olhando o cliente, né, e indo mais longe. Assim. Então, hoje eu me convenci que a gente tem que embutir as coisas que estão prontas e mais maduras, sabe, Bezerra? Para chegar ali num patamar e deixar os times olhando o cliente, olhando o seu negócio, olhando o seu produto. De novo, por isso que me lembra muito a jornada do mobile, assim, né? Da gente cair a ficha assim, tem um jeito diferente de eu vender, de eu ativar e de eu fazer o pós-venda. Dá para pegar na mão, adorei o que você falou. É uma volta, ó, dá de novo para eu te atender, tá? Mas você não precisa ir em lugar nenhum, tem um bicho aqui que fala com você e te atende, né? Mas como que eu aprendo a usar essa tecnologia a nosso favor? Então, transformar isso numa coisa mais simples. É isso que a gente está tentando fazer na Jabuti. E você acha aqui, Cecílio, aí Pedro, agora, o que você está desenvolvendo, o que você oferece, logicamente, é um B2B para empresas, está ajudando as pessoas, os consumidores, a serem incluídos? Sim, sim. A oferta da Mente, ela a gente chama ela de fluência em AI, né? AI Fluency. E essa fluência em AI ela é feita dessas três partes, então. A gente tem um trabalho de educação, literalmente para que as pessoas dentro da empresa possam perceber a diferença, perceber os conceitos diferentes e planejar um rollout de mudança de cultura e de comportamento dentro da sua empresa. Afinal de contas, o valor de uma empresa é o valor dos seus talentos. E há uma redefinição do que é talento dentro dessa conversa. Então, isso torna a empresa mais valiosa e mais preparada para essa jornada. Porém, o maior impacto imediato de EBITDA e de resultado acontece dentro da etapa de processos. Na etapa de processos, nós não queríamos que... A AI tem a capacidade de trazer automação de formas que antes eram mais caras para a gente fazer. Já eram possíveis, só que eram mais caras de fazer. E nós vimos as soluções no mercado e achamos que faltava um elemento. A gente queria que a experiência de uso dessa AI fosse como parte do time. Então nós criamos uma agente de AI chamada Gaia, isso foi em janeiro para fevereiro desse ano, e rolamos ela em stealth, em um ciclo fechado de validação, e agora em maio ela passou a ficar disponível para todo mundo. E a Gaia, ela chama Gaia Mente, inclusive ela é a primeira agente de AI no LinkedIn. Você pode se conectar com a Gaia no LinkedIn. Que legal, tem lá legal. os trabalhos, onde ela está empregada hoje, ela está está trabalhando em 3 empresas e é open to work para mais empresas. A Gaia mesmo responde as mensagens que mandem para ela no LinkedIn. E a Gaia, o que é a diferença dela?
A automação é muito importante, porque ela é a agenda de 2025 fundamental de impacto em produtividade. A gente não pode ficar falando só de semear para frente. A gente tem que ter capturas de resultado agora. Nessas capturas de resultado, a Gaia é um tipo de agente, a gente chama de digital worker, ela não é a automação. Nós achamos que essa história de dizer que a automação é o agente não cria um conceito certo, sabe? Ela é uma entidade. Ela é uma entidade que tem um chefe, uma gerente, por exemplo. Pegando um caso de uso específico aqui. A Gaia está trabalhando numa empresa hoje no onboarding de clientes. Então, todo cliente que contratou a empresa precisa preencher um formulário com informações, né? E uma pessoa chegava lá, pegava as informações daquele formulário, ia num sistema que é onde se gerencia a conta e fazia toda a configuração para abrir a conta do cliente. Todo dia, a pessoa ia lá e fazia isso. A Gaia está fazendo isso hoje. Mas a Gaia não é a automação, ela executa a automação. E ela conversa com a gerente dela e sobre aquilo que ela vai fazer, ela faz. Qualquer problema que ela tenha, ela está falando, ela fala e reporta para a gerente dela e diz, olha, consegui esse, não consegui aquele. Esse cenário tem uma série de vantagens. Se a gente for usar IA para automação apenas como um projeto de tecnologia, o que vai acontecer é que a gente vai estrangular a transformação da empresa na capacidade da área de tecnologia. Ao mesmo tempo, se a gente chegar e vai colocar isso disponível para todas as outras áreas de negócio, você vai explodir de shadow OTs e coisas fora da governança que você não vai conseguir saber se o dado está sendo usado certo, se as preocupações de segurança estão sendo cobertas. Então, como é que você não vai nenhum nem no outro? A Gaia é esse meio termo. Ela tem um visual que claramente não é humano, mas que parece o suficiente para fazer parte do time. Ela interage com o gerente e ela executa as automações reportando de volta o que fez. E o terceiro é de estratégia. E no aspecto de estratégia, a gente acredita numa mudança de mercado em que a gente vai ver fragmentação do mercado. Pelo seguinte, você tem uma quantidade de pessoas para um certo tamanho de empresa hoje. Essa proporção vai mudar. A gente vai acordar negócios do mesmo tamanho, com menos gente, ou tamanhos maiores com aquela quantidade de pessoas. Conforme essa proporção muda, a barreira de entrada de empreendedorismo também cai. Porque para você criar um negócio hoje, o que você precisaria ter pessoas especialistas ao teu lado e contratar pessoas para fazer, você começa a fazer você mesmo com uma estrutura de AI, de ferramental que você não tinha antes. Então você vai ter mais gente com domínio de negócio, com menos barreira de entrada para oferecer sua oferta para o mercado. O que significa uma fragmentação do mercado. E isso é importante os executivos entenderem, porque um exemplo muito interessante é um programa da Y Combinator, em que ele não é um programa de aceleração para startups de tech. Ele é para startups de non-tech que estejam começando agora para disruptar segmentos e que vão crescer todas com AI já de largada. Ou seja, ela já vai crescer com uma proporção de gente para o tamanho do negócio e um volume de automação totalmente diferente. Esse tipo de discussão estratégica precisa acontecer. E o executivo precisa se acostumar a uma visão não determinística da estratégia. Não adianta agora querer ficar dizendo o que vai acontecer muito para frente. Tem que se colocar numa posição interessante do tabuleiro para o movimento que vem depois. Mais do que tentar acertar ali o alvo do que vai acontecer em 4, 5 anos. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui, já que a gente está indo na reta final. Pedro e Cecílio, como é que as pessoas acham vocês... Quem quer entender melhor o que a mente pode oferecer, o que a Jabuti pode oferecer, como é que as pessoas acham vocês? E assim, de maneira muito sintética, o que vocês podem ajudar essas empresas aí que estão no mercado? Já aproveitando para vocês fazerem o comercial aí da Jabuti e da mente aqui. Bom, a Jabuti tá facinho. No LinkedIn, né, tem uma página, tem a minha página mesmo, Cecílio Kozak Fraguas, da Jabuti, Jabuti AGI, e o site, jabutiagi.com. A gente tem também uma agente lá, Faustina, que também é uma agente de teste, mas que expõe todas as features. E, assim, é muito parecido, né? Fala assim, você me procura se você... Como a gente fala assim, qual é o seu ICP, né? Qual o tipo de cliente que se encaixa muito bem com a tua proposta? Olha, a gente está trabalhando hoje, o que mais a gente está trabalhando é com empresas grandes, né? B2B mesmo, para fazer atendimento de pós-venda. Exatamente, adorei a visão que o Pedro trouxe. A gente consegue criar agentes muito humanizados para pegar na mão, né, e ajudar as pessoas que estão com dificuldade no self-service. Eu não consigo fazer sozinho, aí eu tenho que ligar em algum lugar. Não precisa, eu vou ter alguma coisa que vai te auxiliar. Mas eu não consigo escrever. Eu sempre lembro disso, porque meu pai está ficando idoso, ele está com dificuldade. Eu brinco com ele, ele aprendeu que dava para falar com a Faustina.
Nunca mais ele escreveu. Isso é inclusão, né? Isso é inclusão, entendeu? Mas só dá certo porque funciona. Que é a última coisa que eu fiquei com vontade de comentar, Pedro, te ouvindo. É a complexidade disso que parece ser simples. É enorme, gente. Então, assim, de novo eu falo, o grau de maturidade nosso todo mundo, com o uso de AI ainda é muito baixo. Eu acho que tem que pôr isso na conta, né? E aí um pouco de missão também de todas as empresas que estão agora e que conhecem computação, né, B2B de verdade, né, empresa grande, a gente tem sim uma transferência de conhecimento, assim, sabe? O pouquinho que eu consegui, eu brinco que eu estou alguns minutos na frente, assim, isso a gente vai trazendo muito transparente, vai trazendo esse conhecimento para as empresas, para daí a gente poder ir mais para frente ainda e fazer um ciclo virtuoso de aprendizado para a gente usar essa tecnologia nova. Tenho certeza que ano que vem a gente vai estar já em outro patamar, contando outras histórias aqui, né? E aí a mente, como é que a gente... A mente, você consegue entrar em contato ou comigo, Pedro Donati, pelo LinkedIn, ou pelo site da Ou Mente. pela Gaia, né? Agora ou pela Gaia, gaiamente.com. Pode falar com a Gaia direto também. Né? gaiamente.com ou gaiamente no LinkedIn, ou pelo site da Mente, mente.work, MENSCH.WORK. Work. E quem deveria nos procurar? O nosso público são principalmente empresas de pequeno e médio porte. Eu tenho empresas de 2 pessoas trabalhando com a gente. Empresas de 2 pessoas que precisam crescer. Esse exemplo que eu falei do onboard de clientes é uma consultoria de 2 pessoas. Você está ajudando empreendedores. Isso é inclusão. Legal. Porque, veja, você tem uma situação onde o empreendedor está começando e ele vai crescer. Ele naturalmente vai crescer como? Vou contratar pessoas. Claro, está tudo certo, ótimo que vai fazer isso. Mas nós temos que perder o hábito de contratar pessoas para aqueles trabalhos puramente operacionais. A gente não deveria nem ter pessoas rodando aquele trabalho. Não deveria. É porque a gente não conseguiu automatizar o que a gente tem. Isso. É porque a gente cresceu com software as a service e acabou tendo uma abundância, até uma sobrecarga de oferta de software as a service no mercado. Aí você tem um software para aquilo, um software para aquele outro, um software para aquele outro, eles não se falam. E como é que você faz para resolver? Você que é uma empresa pequena, você vai chamar uma empresa de tecnologia para fazer um projeto de integração para você, gastando 60, 70 mil dólares e depois pagando manutenção e qualquer alteração você precisa chamar eles de novo? Não, você contrata uma pessoa para ficar operando o sistema A e copiando dado para o sistema B. É o que todos nós fazemos. Só que ao invés de botar pessoas para essas tarefas, vamos colocar agentes de AI para essa tarefa. A Gaia foi feita para isso. A Gaia não entra em processos onde haja tomada de decisão. Ela só executa processos baseados em regras. Porque aí é o lugar onde você consegue ganhar confiança. Se eu colocar, não é por falta de capacidade técnica, mas se eu colocar a Gaia para executar uma tarefa onde envolva uma decisão, todo mundo ao redor vai dizer, será que eu concordo com essa decisão? Talvez não. Se eu coloco ela só baseada em regra, você sabe que vai sair e você sabe como vai ser executado. Isso é muito importante para facilitar a adoção da empresa. Então, empresas de pequeno e médio porte, a gente tem clientes nossos que são indústrias de médio porte e que querem fazer com que seu time fique fluente em AI e que querem capturar produtividade colocando agente de IA dentro do seu processo de trabalho. Esse é o nosso público-alvo. Muito bom, fica a dica aí, né? Mente de jabuti, né, Carlão? Muito legal. Carlão, eu aprendi aqui um negócio essa questão desse negócio de inteligência artificial não é para amadores, né? O amador que fizer, se você se abraçar com o amador, esse passo é curto, não é não? E que a tecnologia é neutra, né? Ela pode incluir ou pode excluir, dependendo de como você utiliza ela. Agora, a IA tem um poder extraordinário, né, de transformar, de fato colaborar muito com a operação, com as pessoas, né? Inclusive ajudar na educação para que a gente seja mais eficiente, seja mais feliz, consiga produzir muito melhor, né? Então, acho que tem cases assim bem legais. Muito bom. Muito bom. Olha, o nosso produtor ainda não levantou a bandeirinha ali, mas eu sei que está na reta final aqui, né? Então eu já vou aqui de partida agradecendo aqui o Pedro, agradecendo o Cecílio, o Carlão por estar aqui. Para nós aqui foi sempre um aprendizado, né? O Pedro falou assim, putz, aqui tem conversa para 3 horas, né? Fácil. Tem mesmo, geralmente é assim, né? A gente fica Tem. querendo que venham mais, né? Que venham mais, né? E eu acho que esse é um caminho que, ó, quando eu falei, tá vendo? Já apareceu a plaquinha ali, ó, tá vendo lá? É só brincar, né? Mas para nós aqui, pô, super prazer. A gente vê a gente começou falando aqui sobre a gente não brigar, né? O Harari comentando que quanto à humanidade brigar,
a AI vai estar tomando o nosso controle, não a gente vai estar sob controle. E eu vejo aqui nesse papo, né, quanto de colaboração existe e de aprendizado existe para a gente juntos, né, com essas várias iniciativas de IA, a gente conseguir construir algo muito melhor, né? Eu acho que é isso que vocês estão sentindo hoje no dia a dia aqui e exercitaram aqui, né, Carlão? Exatamente, exatamente. Queria agradecer o convite. Aprendi bastante, estou levando aqui muita coisa para a minha vida, né? E muito feliz de poder colaborar. A gente vai ter que continuar isso num café depois aí, né, Cecília e Vai Pedro? ter, ou talvez num show da banda do Pedro. Fica aqui o Pedro, aproveita e faz aí uma propaganda da sua banda Arroba também. Pedro Donati no Instagram. Aí, tá vendo? Pode ir lá. Projetinho. E aí, lembra dessa? Um projeto bem legal. Aí assim, sempre tem, mas verdade, você sempre, a tua banda toca periodicamente. Aí a última foi no é. Tonton, né, que eu não consegui Não, ir. inclusive a gente, depois, se quiser, a gente fez eu montei um clipe todo com AI em cima de uma música que a gente gravou. E que fala sobre isso, sobre essas diferentes características humanas e como elas podem conviver dentro de um contexto. Olha aí, Legal, tá vendo? bacana. Nada como ter um artista especialista em AI. Obrigado pelo convite e prazer estar do lado desse cara aqui para bater papo. Muito bacana. Eu Muito também bom, queria bacana. agradecer demais o convite, né? São 3 mestres na minha vida, na minha carreira, que é uma delícia poder trocar e sentir isso mesmo, Bezerra. A gente sempre fala, né? Quem está levando a sério está tendo umas trajetórias muito parecidas. Exato. Porque é o momento, agora é assim mesmo. Então Exato. é muito bom trocar e ver que a gente tem uma perspectiva tão grande pela frente Legal. com a IA. Obrigado. E você que assistiu a gente também, obrigado aí pela audiência. Eu sei que foi muito legal. E fica aquele meu convite de sempre. Se você estiver na tua comunidade, na tua escola, na tua empresa, ou se você estiver falando com a tua IA, olha para os lados de maneira assim genuína, generosa e sempre se pergunta, né? Quem está faltando aqui? Tchau, gente. Até a semana. Abração.